Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de matemática, do ensino fundamental, que vai tratar sobre divisão, mas isso em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de matemática, do ensino fundamental, onde a gente vai tratar sobre o tema divisão e suas propriedades. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, ok? Vamos lá então. Divisão, operação inversa da multiplicação. Então, como sabemos, na aula passada tratamos da multiplicação e suas propriedades, mostrando o significado e como se representa. E hoje vamos falar sobre divisão. Tá? Então, somente para dar uma ideia, essa figura temos uma tesoura cortando uma folha de papel, ou seja, dividindo uma folha de papel, separando. Tá? Então, divisão é separação. Às vezes a gente pode usar o termo também, dividiu, ou seja, desagregou. E multiplicação já é o contrário, já dá a ideia de soma, agregar, juntar. Divisão, a ideia de separar. Ok? Então vamos lá. Consideremos o exemplo: 5 vezes 3 é igual a 15. Então, conforme a gente tratou na última aula, a gente pode dizer que 5 é um número que devemos multiplicar por 3 para obter 15. Ou 3 é um número que devemos multiplicar por 5 para obter 15. Isso aí, esse conceito nós vimos na semana passada. Ou desculpa, na aula passada. Então, continuando. Ou diremos, então, 3 é o quociente da divisão de 15 por 5, indicado por 15 dividido por 5 igual a 3. Então, o quociente corresponde ao resultado de uma divisão de um determinado número por uma quantidade de elementos. Por exemplo, se eu tenho aqui 15 biscoitos e tenho 5 elementos para dividir esses 15 biscoitos, como é que eu divido? Qual a quantidade que eu dou para cada um? É pegar a quantidade total, dividir pelo número de elementos que eu tenho a dividir. Então, 15 dividido por 5, 3 biscoitos para cada um dos 5 elementos. Ok? Ou 5 é o quociente da divisão de 15 por 3, indicado por 15 dividido por 3, dá 5. Se eu inverter, e ao invés de 5 elementos eu tiver 3 e tenho ainda 15 biscoitos, o que vai acontecer? Se eu dividir 15 por 5, deu 3, e diminuir a quantidade de elementos de 5 para 3, então a tendência natural é que cada um dos 3 vai receber um pouquinho a mais do que se eu fosse dividir para 5. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 15 biscoitos para 3 pessoas, cada uma das 3 pessoas vai receber 5 biscoitos. Por quê? 5 mais 5 mais 5 vai me dar 15, ou 5 vezes 3 é igual a 15. Continuando, de um modo geral, teremos A vezes B é igual a C. Então, C dividido por B, eu encontro A. Ou C dividido por A, eu encontro B. Então, importante guardar essa sequência, porque ela é importante no entendimento desse processo de multiplicação e divisão. O sinal, a barrinha ali inclinada, lemos como dividido por. É um sinal representativo de divisão. Temos também aquele sinalzinho que é uma barrinha paralela, com um pontinho em cima e um pontinho embaixo. Mas vamos adotar aqui essa barra inclinada por praticidade. Entretanto, nem sempre existe um número natural que satisfaça plenamente como resultado de uma divisão. Ou seja, nos exemplos que a gente fez até agora, a divisão dava certinho a quantidade do quantitativo que eu tinha para dividir para os elementos. Ou seja, as divisões eram exatas. Mas nem sempre isso ocorre. É o que a gente vai ver na sequência. Por exemplo, se quisermos efetuar a divisão de 13 por 4, dividir 13 dividido por 4, por exemplo, não encontraremos nenhum número natural
que multiplicado por 4 apresente o produto 13. Ok? Isso porque não é uma divisão exata. Sabemos, porém, que um conjunto de cardinalidade 13 pode ser dividido em 4 subconjuntos iguais de cardinalidade 3, sobrando um elemento. Não dá exato, mas eu posso dividir da melhor forma possível, né? Vai dar 3, um resultado 3, e ainda vai sobrar um elemento. E como eu represento isso? Então vamos lá. Diremos então que o resultado de 13 dividido por 4 é 3, com resto 1, ou seja, com a sobra de um elemento. Então, quando a divisão não é exata, logicamente que sempre vou ter um resto, um valor que não vai dar para você fazer com que a divisão seja exata, com resto igual a zero, como a gente vai informar mais à frente. Teremos, assim, 2 tipos de divisão a considerar. Tá? Primeiro, divisão com resto zero, ou simplesmente sem resto, que chamamos exata, como eu já havia antecipado. Ok? Divisão com resto zero, ou seja, sem resto, chamamos divisão exata. E segundo, divisão com resto diferente de zero, ou simplesmente com resto, que chamamos inexata. Beleza? Vamos continuar. Os números que figuram na divisão recebem os seguintes nomes. Isso aqui é importantíssimo, você identificar os nomes dos elementos que compõem uma divisão. Temos lá o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. 4 elementos que precisamos guardar. Podemos indicar assim: o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Essa expressão é essencial vocês compreenderem. Então, na forma da operação divisão, quem é o dividendo? É aquele elemento, aquela quantidade, vamos dizer assim, que eu tenho para dividir. Dividir para quem? É o divisor, que é a quantidade de elementos que eu tenho para, digamos assim, para que o dividendo, né, possa distribuir, né, a quantidade para cada um do elemento que faz parte dos elementos do divisor. Então, dividendo, o divisor é quem, né, o dividendo vai dividir. O quociente é o resultado da divisão entre o dividendo e o divisor, ok? Dividendo dividido por divisor, vamos dizer assim, dá o quociente. E temos aqui o resto, que representa, caso a divisão seja inexata, ou seja, resto diferente de zero, eu vou ter um número aqui representando. Se a divisão for exata, então meu resto vai ser igual a zero. Então, dividendo dividido pelo divisor, para ficar mais fácil, é igual ao quociente. Se for uma divisão exata, resto igual a zero, senão vai ser o resto representando um número específico. Outro ponto importante, lembrar que o resto nunca vai ser maior ou igual ao divisor. Vai ser menor, sempre vai ser menor do que o divisor. Ok? O resto sempre vai ser menor. O maior resto possível é o divisor menos 1. Ok? Porque se fosse igual ao divisor, logicamente, ele faria parte aqui do quociente e o resto seria zero. Beleza? Isso é importante você guardar. Continuando, propriedades da divisão. Das propriedades que vimos anteriormente nas outras operações, a divisão só possui a distributiva, ok? Então, isso aí já é uma forma, né, digamos, específica da divisão. A associativa, a propriedade comutativa associativa não se aplica à divisão, somente à distributiva. O exemplo esclarece: 15 mais 9 dividido por 3 corresponde a 24 dividido por 3, que é igual a 8. Ou, de novo, 15 mais 9 dividido por 3 é o mesmo de que 15 dividido por 3 mais 9 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5, 9 dividido por 3 dá
3. Então, 5 mais 3, 8. Então, está aprovado aqui a distribuição. Notemos que, como estamos trabalhando com números naturais, a aplicação desta propriedade só é possível para divisões exatas, né? Ou seja, então, para essa propriedade, a gente aplicar, ela só é válida, logicamente, já que estamos trabalhando com números naturais, como foi falado, como divisões exatas. Continuando, vejamos outro exemplo. 15 menos 9 dividido por 3. 15 menos 9 dá 6. 6 dividido por 3 dá 2. 15 menos 9 dividido por 3 novamente. Então, é mesmo que 15 dividido por 3 menos 9 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. 5 menos 3 igual a 2. Ok? Acarretando, a divisão é distributiva em relação à adição e à subtração, como vimos nos exemplos. O zero na divisão. Aqui é muito importante esse estudo, tá? Como vimos na multiplicação, o zero ele tem uma forma de se apresentar, né? E interfere nos resultados de uma forma bem específica. Na divisão, da mesma forma, e é o que a gente vai ver agora. Primeiro, letra A. Examinemos a seguinte divisão. 0 dividido por n, onde n representa um número natural qualquer. Como é que fica isso aí? O quociente dessa divisão, ou seja, o resultado, deve ser um número que, multiplicado por n, acarrete o produto igual a 0. Isto é, o próprio zero. Então, 0 vezes n é igual a 0. Então, 0 dividido por n dá 0. Então, qualquer divisão onde o meu dividendo seja o 0, não importa quem seja o divisor, o resultado é 0. Meu quociente é 0. Ok? Continuando. Conclusão. Quando o dividendo é 0 e o divisor é diferente de 0, o quociente é sempre 0, como falamos no slide anterior. Seguindo, letra B. Examinemos agora o caso de uma divisão com o dividendo e o divisor iguais a 0. Teremos 0 sobre 0. Vamos ver como é que funciona isso. O quociente deverá ser um número que, multiplicado por 0, acarrete o produto 0. Sabemos, no entanto, que qualquer número natural multiplicado por 0 dá sempre 0. Logo, qualquer número natural poderia ser o quociente, isto é, não há um número determinado. Isso aqui é uma indeterminação, ok? 0 sobre 0, a gente tem uma indeterminação. Ou seja, temos, portanto, uma indeterminação, só para concluir o raciocínio. O dividendo e o divisor, simultaneamente iguais a 0, acarretam uma indeterminação. Seguindo, letra C, vejamos finalmente o caso de uma divisão com dividendo diferente de 0 e o divisor igual a 0. Teremos n dividido por 0, onde n representa um número natural qualquer. Vamos ver como é que isso se processa. O quociente desta divisão deverá ser um número natural que, multiplicado por 0, acarrete o produto igual a n. Então, a gente sabe que esse tipo de operação vai ser impossível, porque já vimos que qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, a gente não vai conseguir chegar ao número n. Então, conclusão da história, deveríamos ter certo número natural, qualquer que seja ele, vezes 0, dando n. E sabemos que isso é impossível. Esta sentença é evidentemente falsa, pois sabemos que qualquer produto que tem o fator 0 é igual a 0. Logo, não existe nenhum número natural que satisfaça. Ok? Daí, temos, portanto, uma impossibilidade. É impossível essa operação. Conclusão. O dividendo diferente de 0 e o divisor igual a 0
acarretam uma impossibilidade. Ok? Com isso, vamos praticar um pouquinho, né, para a gente fixar, né, alguns conceitos que a gente apresentou na aula de hoje. Numa divisão temos divisor igual a 19, divisor igual a 19, quociente igual a 7 e o resto igual a 5, ache o dividendo. Foi aquilo que eu comentei, é importante a gente saber identificar cada um dos elementos que compõem a divisão, porque numa questão tipo essa, em qualquer tipo de prova, concurso, etc., Enem, isso pode acarretar você errar a questão por trocar, né, os posicionamentos. Então é fundamental saber o posicionamento correto, como mostramos no decorrer da aula. Então, como D, dividendo, é igual a divisor vezes o quociente, mais o resto, ou seja, essa é a equação que eu tenho, né, relativa à divisão, que eu até chamei a atenção, que é importante vocês memorizarem, a gente vai ter que o dividendo, que é o que eu quero, é igual ao divisor, que é 19, vezes o quociente, que é 7, mais o resto, que é 5. Então, 19 vezes 7, 133, mais 5, 138. Então, sabendo os posicionamentos dos elementos da divisão, o resultado é praticamente imediato. A próxima. Numa divisão, o quociente tem 3 unidades menos que o divisor. E o resto, menos que o divisor, e o resto, que é o maior possível, é igual a 9. Eu comentei alguma coisa sobre isso na aula, tá? Ache o dividendo. Então, da mesma forma, a expressão é a mesma, mas aqui tem um raciocínio a ser implementado. Então, vamos lá com calma. Como o maior resto possível é uma unidade menor que o divisor, eu comentei isso na aula, temos que o divisor vai ser 9 mais 1 igual a 10, já que meu resto é 9, o meu divisor, como ele falou que o resto é o maior possível, então é o divisor menos 1. Então, o meu divisor é 9 mais 1. Meu divisor D é 9 mais 1 igual a 10. O quociente tem 3 unidades menos que o divisor, ok? Se o meu divisor é 10, meu quociente 3 unidades a menos, então 10 menos 3 igual a 7. Quociente 10 menos 3 igual a 7. Então, como fica meu dividendo? Aí eu já tenho todos os elementos, fica fácil. O dividendo é igual a 10, que é o divisor, vezes o meu quociente, que eu achei que é 7, mais o resto, que é 9. 10 vezes 7, 70, mais 9 igual a 79, ok? Mais uma questãozinha interessante, agora que envolve um pouquinho mais de raciocínio. Exemplo 3. Resolva a expressão. Como fizemos, né, em aulas passadas, agora já de posse de todas as operações, a gente pode fazer alguns exercícios, né, de expressões envolvendo, né, todas as operações. Subtração, soma, divisão e multiplicação. Tá bom? Então, vamos fazer essa primeira. Então, primeiramente, vamos efetuar divisões nos parênteses. Tá? Na sequência, a gente sabe multiplicações, divisões nos parênteses e aí as demais. Então, vamos com calma. Efetuamos as divisões nos parênteses. 27 dividido por 3 dá 9. 6 mais 9 menos 5 mais 81 dividido por 9 dá 9 também. Então, na sequência agora, é eliminar os parênteses, resolvendo os parênteses. 9, 6, 15, menos 5 mais 9. 15 menos 5 dá 10, mais 9, 19. Ok? Então, importante seguir essa sequência. Primeiramente, o que está dentro do parêntese, multiplicação ou divisão. Na sequência, eliminar parêntese e achar o resultado. Exemplo 4, uma outra expressão já com um grau de dificuldade um pouquinho maior, mas usa o mesmo raciocínio. Vamos com calma, fazendo passo a passo, que aí fica tranquilo. Primeiro, vamos eliminar os parênteses, né? Então, eu tenho parênteses aqui, 9 menos 5, e tenho parênteses aqui, 8 menos 20 dividido por 5. Aqui, logicamente, primeiro faço a divisão, para depois fazer a subtração. Então, essa parte inicial aqui não se altera, né?
não se altera, a gente vai executar primeiro os parênteses, né, na sequência. 9 menos 5 dá 4, então está aqui 3 vezes 4, está aqui multiplicando. Fecha o colchete, fecha a chave, abre um novo colchete, tem aqui a divisão, que eu não faço agora, menos 2, opa, vou resolver aqui o que está dentro dos parênteses. Então, 20 dividido por 5 primeiro, dá 4, 8 menos 4 dá 4. Então, está aqui o 4, 2 vezes 4. Agora, efetuando as multiplicações e divisões nos colchetes. Né? A sequência é essa. Dentro dos colchetes, multiplicações e divisões. Essa parte inicial, repito, no mês. Aqui também 7, mais 8 dividido por 4. Aí agora, 4 vezes 5, tem uma multiplicação no colchete, que dá 20, está aqui. Menos 3, que multiplica, dentro do parênteses. 9 menos 5 dá 4. 3 vezes 4, 12. Né? Aqui, na realidade, já está feito aqui embaixo. Não precisa nem ir lá em cima. Está aqui já pronto. 4, o que está dentro do colchete. Né? 4 vezes 5, 20. Menos 3 vezes 4, 12. Aqui dentro. As multiplicações. Então, multiplicar a divisão dentro do outro colchete. 36 dividido por 4 dá 9. E 2 vezes 4 dá 8. Então, 9 menos 8, como está aqui. Ok? Beleza. Seguindo, agora efetuando as subtrações nos colchetes, né? Então, voltando rapidamente. As subtrações nos colchetes tem 20 menos 12, vai dar 8. E 9 menos 8 dá 1. 20 menos 12 dá 8. 9 menos 8 dá 1. Ok? Aqui o menos 8 multiplicado 1. Agora, resolvendo a expressão nas chaves. Então, temos que eliminar o que está dentro da chave, primeiramente, resolvendo a divisão, né, sempre na sequência multiplicação e divisão, para depois fazer a soma e subtração. Então, 8 dividido por 4 dá 2, 7 mais 2, 9, 9 menos 8 fica 1. Então, 1 vezes 1, que a gente já tinha calculado no slide anterior. E isso, esse menos, ficaria então 20 menos 3, né? Vezes o resultado da chave, que dá 1 vezes o 1, que a gente achou o resultado dos colchetes no slide anterior. Então, aqui 3 vezes 1 vezes 1 dá menos 3, né? Então, 20 multiplicando, né? 3 vezes 1 vezes 1 dá menos 3. E, finalmente, eu tenho 20 menos 3, que dá 17. Beleza? Então, somente ter atenção, calculando primeiro o que está nos parênteses, dentro dos parênteses, priorizando multiplicação e divisão, depois soma e subtração, depois colchete, depois chave, sempre nessa sequência. Faça a divisão de 64 por 4. Então, mais uma operação básica, mas é importante ver a metodologia, né, que vai ser igual para todas as contas de divisão. Isso aí, você, logicamente, vai ter situações, né, muitas situações que você vai precisar fazer a divisão propriamente dita, principalmente em concursos do Enem, provas, vestibulares, que não é possível você usar calculadora. Então, é importante você saber a metodologia da operação. Tá? Então, no caso, 64 dividido por 4. Como é que a gente vai fazer essa operação? Primeiramente, a gente vai separar, né, verificar os números. No caso aqui, eu tenho 6 e sei que 6 é maior do que 4. Se 6 é maior que 4, então eu posso fazer a divisão. É possível fazer essa divisão, 6 dividido por 4. Não vai ser exata, vai ter um resto, mas vai agregar aqui com o outro elemento do 64, que é o das unidades. Tá? Então, 6, que é aqui das dezenas, né? E o 4 das unidades. Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu tenho que 6 dividido por 4, eu só posso ter uma situação, né? Só posso dar eu tenho 6 biscoitos para dividir para 4, eu só posso dar um para cada um nesse primeiro momento e vai ter um resto, né? Vai sobrar 2, como a gente vai mostrar. Então, 6 dividido por 4 dá 1, ou seja, 4 vezes 1 dá 4, né? Que é o meu
produto do meu divisor com o meu quociente, e esse produto eu trago aqui, né, para debaixo do 6, que é o meu dividendo inicial, e faço a subtração, já que não é uma divisão exata, como a gente viu, vai ter um resto. Então, 6 menos 4 dá 2. Ok? Então, daqui eu vou passar para a próxima etapa da conta. 2, como é que eu faço? Ainda tenho 4 aqui para dividir, fazer a divisão. Eu desço 4 para juntar aqui com 2. Tá? O 4 vem para baixo. Então, o 4 vindo para baixo vai ficar com 24. Ok? 24. 24 dividido por 4. Então, ok, 24 dividido por 4. 24 dividido por 4, eu tenho 24 biscoitos. Para dividir para 4, eu vou distribuir 6 biscoitos para cada um desses 4. E eu sei que 6 vezes 4 é igual a 24. Ou seja, 24 dividido por 4 dá 6. E 6 vezes 24 é igual a 24, que aí eu vou colocar aqui debaixo desse número que eu tinha e fazer a subtração. 4 menos 4 dá 0, 2 menos 2 dá 0. Ou seja, é uma divisão exata, porque 64 para dividir por 4, eu finalmente encontrei um quociente 16, vou dar 16 biscoitos para cada um dos 4 e não vai sobrar nenhum. Ou seja, uma conta exata, como nós mostramos no decorrer da aula de hoje. Ok? Com isso, nós concluímos a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de fecharmos, eu peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Acione a notificação do sininho para receber a informação do YouTube com relação aos próximos vídeos. Deixe o seu like e também, né, eu peço que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Desejo a você bons estudos e te espero no próximo vídeo.